Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo o Felipe Neto, que essa semana nos fez o favor de provar que não importa o que você fala, mas quem fala. Conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Raíssa Pavon, Antony Gama, que está diretamente de Ribeirão Preto ou está em Uberaba hoje? Hoje Uberaba. Uberaba. A Lu não está conosco, a Lu está cansadinha, está descansando, reta final da gravidez, o João está dando trabalho para ela. Mas a gente está aqui reunido para discutir o tópico da semana, né? Do mês, praticamente. Do mês, né? Acho que até o final do semestre, provavelmente, que são os Twitter Files, o documento que foi divulgado aí pelo Comitê Jurídico do Congresso Americano, com uma série de ofícios, comunicações e até mesmo decisões que foram emanadas de cortes superiores aqui no Brasil para aquela rede social. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo, né? Tudo certo. O rei está nu. A Raíssa já tá preocupada do tipo assim, nossa, eu devia ter ficado em casa hoje. Que tema. Hoje Não, tá o cara puxado. quer começar o episódio. Eu vou contar nossos bastidores. Antes de começar o episódio, estava tendo um bate-papo sobre engajamento, sobre números das redes sociais, tudo mais. Aí o cara vai e já começa o episódio com um cancelamento maravilhoso que vamos ter. Sorte que isso aqui é um podcast e tem professores, advogados, não dá para a gente tentar defender alguma coisa, mas é isso, né? Estamos aqui para trazer informações, algumas podem ser mais polêmicas que as outras, e oremos para que ouçam com bons ouvidos. Que a Nossa Senhora do Algoritmo nos proteja, né? É, Bem, mas isso é tranquilo, pessoal. Antes, lógico, aquele aviso clássico, esse é um podcast que é formado por professores que estudam direito digital. Então, todas as análises aqui são estritamente jurídicas. Lembrando que vocês também não são obrigados a concordar com nenhuma das informações que estão aqui. Discordam de alguma coisa que foi dita? Deixa nos comentários aí o que você acha. Diga o que você achou do episódio. Joga a culpa no Bino. Joga a culpa no Bino. O Bino já tá acostumado. Cancela o Bino. Mas não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @Control_Alt_Law no Instagram e no YouTube. Segue lá nos dois perfis, porque você tem conteúdos exclusivos em cada plataforma. Estamos deliberando ainda entre a equipe se a gente vai pro TikTok ou não, mas agora com essa possibilidade do banimento nos Estados Unidos, estamos estudando. Segue também os nossos perfis lá no Instagram, tá, gente? @oluisbino, @lufatim, @antony.adv, @raissavpavon e @rafaelchaia.adv. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da D&O Comunicação, então já segue eles lá no Instagram, @talk.br, melhor estúdio de podcasts do estado de Mato Grosso do Sul, disponível para receber o seu projeto quando você mais precisar. Nós temos também o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, e do pessoal do Parque Office Brasil. Parque Office Brasil, um grande espaço de coworking disponível ali no edifício Evolution, na Avenida Afonso Pena, aqui em Campo Grande, no 7º e 15º andares. Para toda e qualquer atividade, se você precisar de um espaço aí para poder atender os seus clientes, fala com a Roberta lá que ela vai te receber super bem. Pessoal da ANAD também, não deixa de seguir o perfil deles, @ANADBrasil, ou entrem pelo site anad.org. Esse ano de CONAD 2024, congresso aí da ANAD, pessoal, lá em São Paulo, vai acontecer no dia 7 de agosto, imperdível. Entra no site da ANAD para mais informações. E é isso, gente. Vamos começar do começo, explicando o que são esses Twitter Files aí para o pessoal entender. Bino, nos ilumine com relação a isso. Cara, vamos lá. Twitter Files foram, acho que a gente tá numa terceira fase praticamente já. E a primeira fase dele foi revelado pelo jornalista Michael Schellenberger. E ali ficou revelado nessa primeira fase, principalmente, as conversas internas do Twitter desde 2019, quando começaram a ter ali algumas ações judiciais, começou ali em São Paulo e depois foi abraçado pelo STF, principalmente com o inquérito do fim do mundo, né, que a gente já falou aqui. E essas conversas internas demonstraram uma insatisfação do Twitter, principalmente pelo jurídico do Twitter,
demonstrando que essas decisões estavam sendo, podemos dizer que, fora da lei, né? Então, estavam em desacordo com, principalmente, o Marco Civil da Internet. E isso ficou muito revelado, e aí veio depois uma segunda fase, já demonstrando essas decisões, ofícios, que é o que você falou aqui no começo, e essa terceira fase mostrando quais são os perfis que foram de fato atacados ali, que foram censurados, né? E o que ficou muito claro é que essa escalada ela foi mirada em apenas um lado do espectro político, praticamente. Não teve ali... Você vai olhar os perfis censurados, em sua maioria, acho que 99%, são perfis de apoiadores do ex-presidente, né? E também nessa primeira fase ficou clara a perseguição de hashtags. Então, se você tinha ali uma hashtag que o TSE não achava favorável, nós vamos investigar essa pessoa e pedir os dados pessoais dessa pessoa. Então, basicamente, o Twitter Files foi isso. E, claro, não é algo do Brasil em si, né? O Twitter Files não é uma situação exclusiva do Brasil. Não, Michael Schellenberger ele já revelou outros Twitter Files de outros lugares, né? Então, O primeiro Twitter Files, a gente tem que lembrar, foi revelado ano passado com relação a interferências do governo americano em postagens relacionadas à pandemia. Isso. Então já não é de agora. Só que aí, dentro desse parâmetro, a gente só pega... Antes, é claro, a gente vai destrinchar isso aqui, mas você pega dois fatores diferentes e que foi, em uma das entrevistas dele, eu percebi isso. Que quando ele mostrou isso em relação aos Estados Unidos, as interferências ali eram pedidos, né? Então, olha, eu quero saber a informação, eram pedidos de informação. Só que quando vem para o Brasil, o negócio fica muito mais evidente, fica muito mais esquisito, porque não são mais pedidos, são decisões judiciais, ordens judiciais de uma corte judicial, de um juiz. Não era um órgão, né? Então, isso acaba trazendo uma luz muito mais forte para o Brasil, para a situação do Brasil. Porque não era um pedido de uma agência de checagem de fatos ou uma polícia, uma investigação. Não, era um pedido judicial, era um juiz, era uma Suprema Corte, um Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso trouxe uma luz muito mais forte para o Brasil por conta disso. Opa, peraí, mas esses caras estão utilizando a margem da lei ou ainda um judiciário ou uma legislação para conseguir acesso a informações pessoais. A gente vai ver aqui que até pedidos de conversas privadas foram solicitados. Então, isso traz para a gente assim, um absurdo muito grande de o quanto que a gente está protegido, né, do que a gente conversa. E só para finalizar essa minha primeira parte aqui, é aquilo que eu sempre falo aqui no Control Law. A gente volta aos outros episódios, eu já falei isso outras vezes. A gente sai do teórico da conspiração para profeta do caos em um piscar de olhos. Acho que talvez também, quando a gente fala de Twitter Files, a gente poderia olhar por uma questão... O Bino bem colocou uma questão política que é importante de ser tratada também, não pode não ser observada nesse presente momento, mas também é legal a gente olhar sobre uma perspectiva de um contexto econômico, a perspectiva de um contexto um pouco separado do político. Então, a título de exemplo, quando a gente tem a perspectiva de uma empresa privada interferindo no Estado brasileiro, talvez isso também seja importante ser levado em consideração. Né? A gente tem, no meu ver, a gente tem dois caminhos que nenhum deles são bons no contexto. O primeiro deles, bom, então a gente vai levar em consideração que a plataforma, o X, a gente pode falar Twitter, que também acaba sendo, as pessoas acabam associando de uma forma muito melhor, vou banir o Twitter do Brasil. Né? Ninguém mais vai ter acesso à plataforma. É ruim porque a gente sabe que o Twitter é uma rede social que, muito embora ela não seja maior que, por exemplo, o Instagram, ela tem uma importância muito grande, né? No cenário político, no cenário social. Existem várias pessoas que, de fato, atuam só no Twitter, então tem uma fonte de renda com isso. E também é ruim quando a gente trata da perspectiva de que, por uma ordem judicial, o Twitter vai deixar o Brasil, ou então ninguém mais vai ter acesso à plataforma. Então, as duas perspectivas acabam sendo ruins, né, para o contexto econômico, para o contexto. E aí também existe uma segunda perspectiva que eu vejo, que é a seguinte:
que é a questão que eu acho que já foi tratada em outro episódio de regulação de rede social, né? Vai existir essa regulação? Porque é o seguinte sentido, se não existir a regulação, quem regula é a plataforma. É bom? Não sei se é bom, acho que a gente falou isso no último episódio, se eu não me engano, ou Penúltimo. penúltimo episódio. É bom? Não sei ao certo dizer, eu particularmente acho que tem mais pontos negativos do que positivos, porque vai ser regulado de acordo com o perfil da plataforma, e isso pode não ser bom para todos. Ou então, não vai ser regulado. E aí quem acaba regulando é o Poder Judiciário, por meio das suas decisões. E essas decisões podem ser decisões erradas, obviamente, porque aqueles que ocupam o Poder Judiciário são pessoas, e pessoas são suscetíveis de erros, né? Agora, quando esses erros acontecem, eu particularmente penso que esses erros precisam ser corrigidos ou ser buscada a correção por meio dos meios legais que nós temos, né? Não de um movimento, talvez um pouco descontrolado, que gera muito mais descontrole, porque a gente tem o problema da desinformação também, né? E da desinformação e desse afloramento de perspectivas que talvez não é bom também nesse contexto. Então, eu vejo esses dois pontos. Primeiro, a perspectiva econômica e social dessa questão do Twitter Files, que não é uma questão tão simples, e a perspectiva de regulação, que surge de novo esse tema, né? Quem vai regular? Vai deixar para a empresa vai regular. Vai deixar sem regulação, o Estado vai acabar regulando por meio de suas decisões judiciais, né? E aí a gente fica nesse limbo que ainda estamos, na verdade, quando se trata de regulação, e que são pontos que são bons para o debate. Bem, Pode falar, Anthony. Fiquei até sem jeito. Não, mas é porque eu estava pensando tanta coisa. Realmente eu vou falar aqui porque vai nos surgindo bastante coisa. E olha que engraçado. Tudo corre na internet, sempre está em torno da regulamentação. E aqui em diversos aspectos da internet, até mesmo que nós vamos conversando em diversos assuntos do direito digital. Porque nós já falamos de internet como na própria tecnologia blockchain, falamos no metaverso, sempre vem a regulamentação, e a regulamentação se dá nos aspectos de descentralização, onde a própria cultura ali iria regulamentar. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, temos essa visão da regulamentação por meio da Big Tech. A Big Tech tem um poder suficiente para criar uma regulamentação a nível global, e o medo, vamos assim colocar, de uma regulamentação vinda do Poder Judiciário, que em tese não deveria ser assim, deveria passar por todo um processo legislativo com o auxílio de profissionais que tenham conhecimento, ou seja, um processo mais demorado, querendo ou não, acaba sendo um processo mais demorado. Mas o ponto principal aqui se fosse uma empresa pequena, um negócio pequeno, estava resolvido, porque vamos regulamentar. Primeiro ponto de regulamentação digital aqui em uma empresa que vai oferecer um serviço, acaba sendo um serviço mesmo que seja de publicidade, como se fosse um outdoor virtual. Vamos fazer um termo de uso baseado nas normas, baseado no nosso ordenamento jurídico, que está resolvido aqui no Brasil. E aí que vem o grande problema, a nível global. Vamos comparar aqui algumas nações. Nós estamos acostumadíssimos aqui no Brasil com o nosso querido Meta, antigo Facebook. Vamos ver quando também aqui só um paralelo, quando vamos trocar o Twitter pelo X. É esquisito falar X, né? Mas, voltando nesse paralelo, lá na Rússia não tem Facebook, lá na Rússia não tem Meta. Lá na Rússia usa-se um aplicativo que chama VK. Eu não sei qual que é a pronúncia, obviamente deve significar um nome, né? Esse VK. Mas, enfim, é o Facebook de lá. Por quê? Lá na Rússia, você não abaixa as calças sem saberem quando você está abaixando as calças. Então, percebam que é um outro nível de governo, um outro nível até mesmo de cultura, que é o que eles estão acostumados lá. A pessoa que nasceu recentemente, sempre teve contato com o VK, não tem o tato que nós temos com as nossas redes sociais aqui eu digo Brasil,
um Facebook e um Meta, por exemplo. Então, percebam que é um conflito até de ordenamentos, de normas a nível global, e que acaba tomando esse conflito, porque vê a Big Tech, ela traz o seguinte pensamento: tem que atuar a nível global, então, na minha cabeça, claro que entre aspas, vou criar normas que sejam equilibradas para todos os meus usuários a nível global. Aí chega um país, pode ter algum embate, precisa fazer alguma alteração, e todo esse imbróglio jurídico, graças a Deus, nos dá a oportunidade de debatermos esses assuntos. Bem, deixa eu só explicar uma questão aqui, que é o fruto da nossa preocupação. Quando a gente fala de moderação em redes sociais, quando a gente fala de comportamento em redes sociais, tudo tem de estar dentro daquilo que a gente chama de império da lei. Nada pode ser feito fora da lei. Por que isso? Vamos voltar um pouco. O acesso à internet ele passou a ser considerado um direito humano em 2012. Quando o Marco Civil da Internet foi aprovado em 2014, o Marco Civil da Internet trouxe várias pequenas disposições que não podem ser ignoradas. O artigo 2º, que traz os fundamentos, ele coloca lá que a internet ela tem de ser plural, participativa, aberta, que tem de ser reconhecido o caráter mundial da rede, que a rede ela é necessária para o próprio desenvolvimento humano, para a democracia. Tudo isso só no artigo 2º. Artigo 3º vai falar de liberdade de expressão, de privacidade, de proteção de dados. O artigo 7º vai falar sobre isso de novo. O artigo 8º vai falar que a liberdade de expressão e a privacidade são necessários para o pleno exercício do direito de acesso à internet, que é um direito humano. O caput do artigo 7º fala que a internet é necessária para a democracia. Só que aí o mesmo Marco Civil ele determina regras. Regras, por exemplo, para exclusão de conteúdo, lá no artigo 19 seguintes. Olha, para eu poder excluir um conteúdo, eu tenho que, por decisão judicial, apontar de forma inequívoca o conteúdo infringente. Eu tenho que notificar o autor da postagem. Para quê? Para ele poder tomar ciência, para ele poder exercer o seu direito à contraditória e ampla defesa. E isso, para quem trabalha com YouTube, por exemplo, é importantíssimo naqueles casos de strike por violação de direito autoral. Ah, publiquei um vídeo no YouTube, aí um estúdio de cinema deu um strike no meu vídeo porque eu usei um trecho do filme deles. Não, peraí, mas eu tenho direito à ampla defesa para poder questionar o fair use, que é o uso justo daquele material. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque quando a gente nota algumas das decisões que estão descritas no Twitter Files, esses requisitos, que são requisitos legais, não estão preenchidos. Quais são os requisitos legais? Você tem que identificar de forma inequívoca o conteúdo, tem que indicar de forma inequívoca as razões da infração, tem que comunicar o autor e você tem que abrir prazo para o autor poder se defender. Nada disso aconteceu. A ordem vinha do tipo: bloqueia-se a conta tal, ponto. Em 2 horas. Em 2 horas, geralmente, né? O que é um outro ponto extremamente delicado, porque em nenhum ponto do Marco Civil da Internet ele fala de exclusão ou bloqueio de contas. Ele fala de exclusão de conteúdo. E aí alguém pode argumentar dizendo: ah, mas então esse ponto do Marco Civil está desatualizado. Não, peraí. O Marco Civil fala que a internet tem que ser aberta, participativa, plural e diversa. O Marco Civil protege a liberdade de expressão. O Marco Civil protege o caráter global da rede. Por que o Marco Civil não fala de bloqueio de contas? Por 2 razões. O bloqueio de contas pode ser definido por meio dos termos de uso da plataforma, o que nos leva a um sistema de autorregulação regulada. Mas, ao mesmo tempo, o Marco Civil ele não vai prever hipóteses de exclusão de contas, porque quando você exclui a conta, você está punindo o usuário pelo que ele falou e por tudo que ele poderia vir a falar. Ou seja, você está tirando ele da praça pública, que é a internet. Então, quando o jurídico do Twitter, na primeira rodada dos Twitter Files Brasil, chega e fala: olha, algumas dessas ordens judiciais não me parecem adequadas com a lei,
É porque simplesmente não preenchiam os requisitos que você encontra no artigo 19 e 20 do Marco Civil da Internet. Quem estiver ouvindo o episódio, a gente recomenda. Pega ali a Lei 12.965, lê o artigo 19, que é o artigo que estabelece a responsabilidade solidária da empresa por não cumprimento de ordem judicial, e lê o artigo 20, porque o artigo 20 está com todos os requisitos descritos ali de forma bem clara. Ô, Chay, uma interrupção breve, mas só para citar o início do artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Você vê, é um pleonasmo intencional que eles colocaram aí. Para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura. Eu acho que eu já contei essa história. Por que que o Marco Civil bate tanto na tecla da liberdade de expressão? Liberdade de expressão aparece no artigo 2º, 3º, 7º, 8º e 19. São 5 artigos do Marco Civil que falam de liberdade de expressão. Porque as primeiras tentativas de regulação da internet, a Lei Azeredo 84/99 e o projeto de Lei 076/2000, que foi o seu substitutivo, eles foram duramente criticados pela sociedade civil. A sociedade civil chegou a publicar documentos e abaixo-assinados dizendo ser contra o projeto de lei que criminalizava o usuário. Porque o paradigma que se criou, a ideia que se criou na época é que, vai regular a internet, vai acabar a privacidade e vai acabar a liberdade de expressão. Aí, quando foi aberta a consulta pública para o Marco Civil, que foi uma lei construída por meio de consultas públicas, o que o legislador fez questão de fazer constar no projeto? Gente, se o medo da galera era acabar a privacidade e liberdade de expressão, vamos fazer a liberdade de expressão e privacidade constar em vários dispositivos, para ninguém ter dúvida. Então, quando o jurídico do Twitter se manifesta dizendo, olha, essas ordens que a gente recebeu não me parecem adequadas à lei. Eles têm razão, porque as ordens judiciais, quando você lê os documentos, são 541 páginas. Algumas das ordens não trazem um fundamento jurídico sequer. Vem simplesmente, ordeno a exclusão da conta tal no prazo tal, ponto, cumpra-se, já era. Não tem um fundamento, quer dizer, você precisa ter o fundamento legal para você poder atender ao princípio das decisões motivadas, que é parte do princípio da persuasão racional, que é necessário para que você possa emitir uma sentença judicial. O juiz ele não pode simplesmente chegar e dar a ordem. As pessoas acham que o juiz ele tem livre convencimento, ele está livre para decidir sem estar adstrito às provas, quando não é isso. Junto com o livre convencimento, existe o princípio das decisões motivadas, para constituir a persuasão racional. O juiz tem a liberdade de decidir, desde que com base na lei. Por isso que eu falei do império da lei no começo do episódio. Há algo de errado em determinar a exclusão de conteúdos da internet? Não tem nada de errado em fazer isso. Porque tem gente que usa a liberdade de expressão para caluniar, para difamar, para injuriar. É aquilo que a gente cansa de falar e cansa de ouvir, aquele discurso pronto, né? Liberdade de expressão não é liberdade de ofender. Cara, todo mundo concorda com isso. Ninguém em sã consciência vai defender injúria, calúnia, difamação, racismo, fake news, denunciação caluniosa. Ninguém em sã consciência vai defender o direito de espalhar desinformação. Até mesmo o próprio cancelamento. Exato. Só que, poxa, a gente tá falando de uma situação que o Bino apontou logo no início e que eu até brinquei no começo do episódio. Me preocupa quando você vê decisões direcionadas somente a um determinado grupo, enquanto outro determinado grupo que está tomando as mesmas atitudes segue completamente alheio a qualquer uma dessas decisões. É bizarríssimo. Eu brinquei com o nome do influenciador no começo do episódio, mas olha que situação no mínimo bizarra. Para que ele tá sendo responsabilizado pelo que ele falou, mas para ele ser responsabilizado pelo que ele falou, o presidente da Câmara teve que pegar o advogado dele e entrar com uma queixa-crime para que ele pudesse responder por injúria qualificada. Quer dizer, ele fez o certo, promoveu a ação penal privada,
que é o que consta na redação do artigo 145 do Código Penal. Agora, um outro deputado que goza de imunidade parlamentar, que falou algo muito mais leve no exercício do seu mandato com relação a uma outra pessoa, já foi parar no inquérito do fim do mundo. Então, assim, o problema ao meu ver, o problema principal não é nem só o descumprimento da lei, mas é o tratamento díspare que você está vendo com relação à responsabilização de conteúdos manifestados em espaços públicos, especialmente a internet. Acho que é só um ponto de observação em tudo que você falou, Chaya. É importante que a gente esclareça que o Twitter Files, aquele arquivo, são 500 e poucas páginas, mas eles não têm as cópias integrais dos autos dos quais aquelas decisões que constam no Twitter Files foram originadas. Sim. Então, também existe a perspectiva de que a gente precisa ressaltar que não foi feita a análise de todo o processo. A decisão, sim, contém erros, contém vícios que, de fato, e também a gente não tem pelo menos eu não tenho esse conhecimento, se foram rebatidas ou não dentro do próprio processo judicial em que elas foram prolatadas, né? Então, é aquilo que eu pontuei na minha primeira consideração. O Estado, na função do seu poder jurisdicional, ele é, sim, passível de erros, né? E ele deve, sim, ser... e esses erros devem sim ser apontados pelas partes, por todos os interessados, porque no final das contas o maior prejudicado sempre é o usuário, né? É o usuário sempre a parte mais fraca nesse contexto todo, tanto pela disposição de informação que ele fica privado, quanto do próprio uso da rede social. E outro ponto legal que você ressaltou é a questão da liberdade de expressão, né? São vários artigos que nós temos não só no Marco Civil da Internet, mas também em outras legislações a nível constitucional, e aí já é um ponto, né? Já basta, tá lá na Constituição, mas essa liberdade de expressão ela não é ilimitada. Ela tem um limite que também, em alguns casos, ela não pode ser confundida com a censura. A censura é uma coisa, o limite à liberdade de expressão é outra, né? É uma responsabilidade a posteriori. Isso, é uma responsabilidade a posteriori. E a gente tem mecanismos também dentro do próprio ordenamento jurídico para que as coisas aconteçam de uma forma legal dentro do nosso Estado democrático de direito. Então, a título de exemplo, o STF errou, nós temos meios para que isso seja regularizado ou para que isso seja consertado. Um ministro específico errou, também temos, se for o caso, meios para que aquilo seja, ou para que aquele indivíduo seja responsabilizado pelo seu agir dentro de um cargo específico. Da mesma forma, eu acho que seria muito mais cabível ou muito mais oportuno, por exemplo, a fixação de multa diária em razão de conteúdos que ferem o ordenamento jurídico brasileiro do que o próprio banimento. Porque aquilo que eu coloquei no começo, o banimento hoje, ele entra nessa perspectiva. Ou ele foi pela plataforma, porque a plataforma que entendeu que era correto ou aquele banimento, isso acontece, por exemplo, no YouTube, quando o YouTube desmonetiza algum vídeo por critérios próprios e às vezes por questões que tem nada a ver nem com contexto político, nem com nada, né? Por uma palavra específica que foi dita, que dentro do algoritmo foi entendido de uma determinada forma que a plataforma não autoriza pelos seus termos. Sim. Ou então por uma decisão judicial que também acaba sendo uma forma de regulação pelo Estado e às vezes muito ruim. Então, aquilo que eu pontuei, a questão desse do Twitter Files, que o Bino bem colocou, bom, então você colocou também, o nosso ministro deu uma decisão errada. Precisamos ver o processo, qual foi todo o contexto do processo, se teve um pós, se não teve, está errado mesmo, o que a gente vai fazer. Mas eu ainda continuo achando muito perigoso essa interferência externa, né, no Estado brasileiro. Acho que a gente precisa, e eu acho que foi essa percepção que o Estado como todo, a estrutura estatal teve, porque a gente não teve, enquanto Estado brasileiro, uma postura de enfrentamento, né? Nós tivemos a postura de colocou lá o Elon Musk no inquérito do fim do mundo, que vocês colocam lá na fake news, beleza? Mas não teve uma perspectiva muito de atuação, digamos assim, de Estado frente a um determinado Estado, até porque a figura empresário Elon Musk, independente do Twitter Files, é uma figura controversa.
né? Ele tem os seus prós e contras, digamos, né? Então, assim, ele é um grande empresário, tem muita, digamos assim, muita notoriedade nisso, com todas as empresas que ele tem e que ele está à frente, mas ele também já teve outras perspectivas que não dão a ele, no meu ponto de vista, essa, assim, 200% de credibilidade no que ele faz, né? Ou, por exemplo, pode ser que ele tenha feito um negócio muito legal, expor tudo isso é muito bom, gera uma discussão e isso é importante. Mas qual o motivo por trás disso? Né? Qual é o interesse dele por trás disso? Eu não acho que ele tenha a intenção de tirar o Twitter do Brasil, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de redes sociais do mundo, né? Isso já aconteceu, por exemplo, com o Telegram. O Telegram foi banido, mas voltou, né? Porque, de fato, o nosso mercado é um mercado importante Até de um redes parênteses. sociais. Aconteceu com o Rumble. Isso. O Rumble recebeu ordens judiciais para excluir o canal de um influenciador que está hoje morando nos Estados Unidos. E o Rumble, por se recusar a cumprir a ordem, encerrou as operações no Brasil. Sim. Ele bloqueou o acesso no Brasil. O Telegram voltou. O Telegram voltou. O Telegram cumpriu e voltou porque era importante, né? O Telegram é o maior concorrente do WhatsApp, não é? Sim. Atualmente. Então, assim, existem questões, eu acho, muito mais profundas da perspectiva do Elon Musk, não na nossa aqui, política e tudo mais, que a gente precisa observar, né? O que ele quer. Eu acho que já a gente vai saber quais são essas perspectivas dele. Porque teve aquela história que logo no começo, quando ele comprou o X, né, o Twitter e virou X, ele também baniu contas que eram contra ele. Então, por isso eu coloquei num primeiro momento que essa regulação é importante, porque é errado banir? Sim, mas é critério de quem? Porque atualmente os dois critérios estão ruins. Tanto se ficar a critério da plataforma, quanto se ficar a critério do Poder Judiciário. Eu concordo. Os dois estão ruins. Porque sempre vai ficar livre-arbítrio de um indivíduo que muitas vezes vai pelo que é melhor para a empresa dele, ou naquele momento que ele entende que é melhor ou não. E aí, na ponta, o usuário sempre fica no prejuízo, né? Eu, enquanto usuário, por exemplo, se eu tenho um canal... Vamos até tirar um pouco do Twitter. Você tem um canal no YouTube com mais de milhões de seguidores no meu canal do YouTube e o YouTube decide desmonetizar um vídeo meu. Aí eu tenho que ir na esfera administrativa, entrar em contato, tudo mais. Ou seja, existe uma perspectiva econômica que também afeta o usuário, além da perspectiva política quando a gente fala do Twitter faz. Então, acho que todos esses são pontos para a gente levar em consideração nesse debate. Qual é a perspectiva do Elon Musk? O que ele quer? Eu não acho que ele está interessado assim, em ajudar 100% o Estado brasileiro a vencer alguma coisa que esteja errada aqui dentro, que a gente sabe que tem muita coisa que está errada. Daí né, eu acho que é um consenso. Cada um tem a sua perspectiva sobre o que e como, mas que está errado está. Então, eu acho que ele tem essa perspectiva. Tanto é que ele não faz isso em outros países. Já fez em outros países, mas não são em todos, né? Que ele tem essa Agora atuação. Ele tá na Austrália também fazendo isso, falou Tá no na Canadá. Austrália, Canadá. Então, assim... E também tem aquela outra coisa que é legal de se pontuar, que sempre surge a discussão. Então tá bom, mas a gente cria uma nova rede social, então. Acho que a gente até discutiu isso internamente. Então cria outra rede social. Mas também criar outra rede social não é tão simples assim. Não por uma questão técnica. Por uma questão técnica, eu acho que nós, dentro do Brasil, temos pessoas extremamente capazes de criar. Mas a criação e o boom de uma rede social não diz respeito só à mera criação. E não é só isso, não. Criar uma rede social, você também está sujeito a algumas forças externas. Tem um caso real, que foi da época das eleições americanas, que o pessoal... Isso foi antes da venda do Twitter. O Twitter estava com o Jack Dorsey ainda, que era o antigo CEO. O pessoal criou uma nova plataforma, que era o Parler. Era uma rede social chamada Parler, que fazia a mesma coisa que o Twitter, só que se propunha a ser uma plataforma livre. O que aconteceu? A Apple e a Google excluíram o aplicativo da loja e a Amazon Web Services derrubou o serviço que estava hospedado nos servidores deles. Então, assim, o lance não é nem só você tentar fazer a plataforma. O lance é que as Big Techs que estão consolidadas não vão deixar você fazer sucesso se você começar a crescer. Sim, é concorrência, né? Então, assim, a Amazon Web Service derrubou o aplicativo web e a Apple e o Google derrubaram da loja de aplicativos. E morreu, e o Parler morreu por causa disso. Essa questão em relação ao
o fato do Elon Musk ter entrado no negócio, e assim, eu acho que, claro, Elon Musk é um empresário e independente do que ele, qual a intenção dele, o que foi favorável para nós foi a exposição principalmente desse inquérito, porque ali não tem como o cara defender ou saber qual foi o devido processo legal, porque não teve. Entendeu? A decisão está saindo dentro de inquérito Exato. sigiloso, que nem o advogado consegue ter acesso. E isso já está sendo discutido. Que viola a súmula vinculante número 14 do próprio STF. E parece que agora, esse ano, a OAB começou a enxergar isso. Muito por causa também das revelações que aconteceram. Né? Então, assim, por exemplo, o caso do... Cara, saiu, aí tem a decisão lá nesses documentos que foram revelados, onde o juiz, o ministro, né, ele coloca que, excepcionalmente, as liberdades individuais, as garantias individuais vão ser afastadas. Putz, isso aí é uma coisa muito absurda de se ver, entendeu? E aí, quando você falou aqui do Rumble, eu trago mais uma questão que trouxe à tona o Twitter Files e que também foi evidenciada pelo Elon Musk ali, e aí entrou a própria Câmara americana. Por quê? Existe uma lei nos Estados Unidos que ela proíbe que as empresas americanas, empresas dos Estados Unidos, elas que tenham base em outros países, elas ajam contra a lei. Entendeu? E também até mesmo contra leis americanas. É uma lei que proíbe você de violar a lei. A lei em outros países, a lei americana em outros países. IFPCA, não vou lembrar o nome da lei agora. Mas o que acontece? A primeira emenda americana, ela fala da liberdade de expressão. Então ela protege a liberdade de expressão. E até é engraçado porque a primeira e a segunda emenda, os americanos falam que uma protege a outra, né? Que a primeira emenda ela protege a liberdade de expressão e a segunda emenda te dá direito a armas. Ou seja, proteja a sua liberdade de expressão, nem que seja na força da arma. E quando a gente vê o porquê do inquérito americano, a Câmara Americana vindo à tona com esses documentos e solicitando essa documentação, solicitando essas decisões para o ministro Alexandre de Moraes, a gente vê isso. E fala, olha, existe, se eu, enquanto americano, defendo a liberdade de expressão e eu estou vendo que dentro de um país está vindo uma decisão que está violando a liberdade de expressão e está agindo na margem da sua lei, quer dizer que a gente tem aqui um problema internacional de direitos humanos, que é o que você falou, direitos humanos, a liberdade de expressão, o acesso à internet, ela é de direitos humanos. Então, quando o Rumble sai do Brasil, ele tira o acesso aos brasileiros, é por conta disso. Olha, se eu for contra a lei americana, eu vou ter um problema muito maior do que com o meu mercado brasileiro. Então, talvez essa também seja uma das visões do Elon Musk nesse sentido. Hoje está favorável para um lado isso? Pode chegar um momento que vai estar desfavorável. É isso que eu queria falar. A minha preocupação é que quando você começa a trabalhar dessa forma, você começa a criar precedentes, e precedentes perigosos. Esse caso da decisão do por exemplo, a gente tem até que comentar esse detalhe. Eu até separei a frase exata que foi usada foi afastamento excepcional de garantias individuais. Gente, só para vocês entenderem, quem não é do direito, quem é do direito sabe, quem não é vai entender agora. Direitos e garantias fundamentais na nossa Constituição são protegidos por cláusulas pétreas. Por que recebe o nome de cláusula pétrea? Pétreo, de pedra. Uhum. Não tem como você afastar, não tem como você modificar, nem por emenda constitucional. Você não pode dispor livremente. Você, como cidadão, não pode abrir mão dessa garantia. Eu não tenho poder para abrir mão dessa garantia. E aí, como é que chega o cara e me fala assim, então, afastamento excepcional de garantias individuais. Gente, isso é um absurdo que tá ali no top 3 dos absurdos dele, junto com o mandado de prisão em flagrante. Que é uma coisa assim que não existe, é humanamente impossível, é paradoxal. E isso me preocupa, porque você começa a criar uma exceção que pode, em pouco tempo, se tornar padrão. Porque quais são os nossos direitos e garantias fundamentais? O artigo 5º. São quase 80 incisos. Direito à propriedade, a liberdade de expressão, a saúde, crença, lazer, desporto, crença, vida.
Educação, etc. Quer dizer, se eu começar a relativizar esses direitos e garantias fundamentais, e ainda mais por meio de um inquérito, que vamos lá também lembrar um detalhe, tá, gente? Inquérito não tem natureza judicial. Inquérito tem natureza administrativa. Inquérito tem natureza extrajudicial. Se eu, na base do inquérito, com decisões monocráticas, começar a permitir a relativização de direitos e garantias fundamentais, gente, eu preciso que vocês entendam, isso não é uma questão de política, isso não é uma questão de lado A ou de lado B. Isso é uma questão de relativizar garantias que foram conseguidas a duras penas na nossa Constituição após um período muito difícil que o país passou, que foi o da ditadura. E aí a gente começa a notar essa relativização, que é exatamente o que acontecia naquela época. Eu vou relativizar hoje a liberdade de expressão. Eu vou relativizar hoje o direito de crença. Amanhã eu vou relativizar o direito de ir e vir. Amanhã eu vou relativizar a sua liberdade. Privada. Eu vou relativizar a propriedade privada. Eu vou relativizar a cultura. E até onde vai essa relativização? Porque, de novo, se a gente for puxar pela memória, em 2022, houve uma decisão prolatada pela ministra Carmen Lúcia em que ela abertamente reconhecia que o que eles estavam fazendo era censura e que adotariam aquilo excepcionalmente naquele momento. Quer dizer, quando você tem a corte guardiã da Constituição admitindo censura e relativização excepcional de garantias fundamentais, tudo bem, relativização excepcional. Qual é a exceção que vai admitir, então, que a gente relativize algo que não pode ser modificado nem mesmo por uma emenda constitucional? Gente, isso se traduz em insegurança jurídica. Isso se traduz numa situação que pode levar você a um caos jurídico. Uhum. Eu mencionei, por exemplo, a súmula vinculante número 14. Gente, súmulas vinculantes, elas têm esse nome porque elas são aprovadas pelo STF para serem seguidas. O objetivo era evitar aqueles recursos repetitivos, a rediscussão de coisas que já foram debatidas. O que fala a súmula vinculante número 14? É direito do defensor, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vamos traduzir num bom português? Todo advogado tem direito a ter acesso a um inquérito para poder garantir a defesa do seu cliente. E a gente está falando de um inquérito que está sendo agora exposto nas suas vísceras por meio dos Twitter Files, que há anos não respeita a própria súmula vinculante 14 do STF. 5 anos já de inquérito. São 3 versões já, né? Primeiro foi o inquérito das fake news, o dia que ele foi arquivado, abriram das milícias digitais, e no dia que fecharam das milícias digitais, abriram dos atos antidemocráticos. E tudo da mesma linha. Não, tudo da mesma linha, sem respeitar juiz natural, porque não teve sorteio, foi indicação, Só uma sem situação. respeitar devido processo legal, sem respeitar sistema acusatório. Olha só. Que é uma coisa que não entra na minha cabeça. Cadê os garantistas penais que não estão criticando a violação ao sistema acusatório que está ali celebrado na nossa Constituição, que deixa bem claro que o papel do acusador é exclusivo do Ministério Público, que o papel de acusação e julgamento tem de ser separados? Olha só, nesses ofícios e decisões que tem lá nos documentos revelados, uma coisa me chamou muita atenção, que é esse desrespeito ao Marco Civil da Internet, porque assim, o que fala o artigo 19 que você já falou aqui no começo? Ele fala o seguinte, fala, olha, a gente, para você ter o seu conteúdo excluído, você tem que ter a decisão ali específica falando o porquê da sua exclusão, correto? Porque aí você vai atrás do seu contraditório e tal. Só que aí, quando você vai ver as decisões,
ele fala bem assim, ó, diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Ou seja, você vai excluir o conteúdo dessa pessoa, você vai excluir o Instagram, vai excluir a conta dessa pessoa, sem que ela saiba que isso partiu de uma decisão judicial. Então, como que e isso foi uma das coisas que o Twitter falou ali nos documentos. Falou assim, pô, como que a gente vai fazer um negócio desse? Né? E aí, e outra situação também que ficou muito clara em todo esse imbróglio que aconteceu, é que ainda naquela primeira fase, quando você tem os e-mails ali de conversas internas do Twitter, o jurídico fala assim, olha, estão pedindo para desmonetizar contas, só que isso é uma situação que ao meu ver, não cabe. E esse pedido, ele tem que se manter sigiloso, ou seja, o YouTube foi lá e desmonetizou minha conta. Por quê? Não, a gente desmonetizou, mas não pode falar o porquê. Entendeu? E outra situação, ele fala, olha, Google e Meta liberaram todas as informações que o juiz pediu. Liberaram. Ou seja... Ao arrepio do Marco Civil. Se você tá assistindo a gente, usou lá em 2019, 2022, uma hashtag falando voto impresso já, você já tá no meio disso daí, os seus dados já estão lá com ele. Esse caso da hashtag foi... Então, assim, você usar... O Anthony fala uma coisa aqui pra gente, sempre falou isso, em todos os episódios que a gente tá tratando de rede social, ele fala. Rede social é aquele grande... É o grande ágape, né? Ágape, né? Qual que é o... Ágora. A grande ágora da população, onde a gente vai discutir ali e colocar o que a gente quiser. A gente sempre esquece. Então, e a gente sempre... E assim... Não, eu não iria esquecer. Discute e tal, e você tem... O princípio básico da democracia é essa diferença de ideias. E se eu acho que tem que ter um voto impresso, eu acho que não deve ter, todo mundo tem que falar e tem o direito de falar isso. Isso não é crime, gente. Pelo amor de Deus, usar hashtag é crime. Estão confundindo quando eu critico uma pessoa, eu critico um ministro, eu critico a decisão com ataque à instituição. Pô, você tem um CPF. O STF não tem o seu CPF. O TSE não tem o seu CPF. Você é um CPF. Se eu critico o Chaya, eu não estou criticando o Control Alt Law. Eu estou criticando o Chaya. Entendeu? E aí os caras vão e falam o quê? Opa, E aí você demonstra, fica escancarado que o uso do inquérito para perseguição. Porque quando o Elon Musk foi lá e falou, pô, Alexandre, por que você coloca tanta censura no Brasil? Qual que foi a primeira atitude do Alexandre Moraes? Coloca esse cara no inquérito porque ele atacou a instituição. Que ataque à instituição, velho? Não teve ataque à instituição, você teve ataque a uma pessoa e nem é ataque, é crítica. E olha a aberração jurídica que você cria. Porque você critica a pessoa e como eu vou considerar como sendo um ataque à instituição, a pessoa que foi atacada faz o requerimento para incluir e vai tomar as providências contra você. Ou seja, o cara vai ser ao mesmo tempo vítima, acusador e juiz. É o Chaves vendendo churros para ele mesmo. É. Mas assim, vou discordar um pouco de vocês. Eu acho importante sempre ter a seguinte perspectiva. O Elon Musk disse que... por que toda essa censura no Brasil? Eu entendo que, de fato, quando ele direciona essa fala ao ministro do STF, né, ao Alexandre de Moraes, que foi especificamente esse o ataque, ele sim ataca a Suprema Corte. Ele não está atacando a pessoa, o indivíduo, porque tudo isso que ele fez, que o Elon Musk coloca como errado, ele fez no papel de ministro, né? Exercendo a função jurisdicional enquanto ministro do STF. E com a anuência dos demais. Isso, então ele sim atacou a instituição STF. E eu não vejo com bons olhos esse ataque a instituições do Poder Judiciário, o que não quer dizer que elas estão corretas. Não é essa a perspectiva. O que quer dizer que nós temos instrumentos possíveis de serem usados e que não estão sendo usados. Eu acho que a gente precisa dar um passo para trás nessa discussão e entender por que ninguém fez nada ainda. Entendeu? A gente está olhando só o resultado, a gente está olhando o que foi ruim, que realmente foi ruim. Né? E todos esses pontos que o Bino bem levantou, o Chaya também, o Antônio, esses pontos são muito ruins. Isso para mim, não tem discussão nesse sentido. Mas se der um passo para trás, por que, por exemplo, ainda o nosso Senado não fez nada que poderia ter feito? Então, nós temos meios dentro do ordenamento jurídico brasileiro para barrar isso que ainda não foram utilizados.
ou que foram sufocados o uso, talvez, né? Não deu certo, vamos colocar assim. Mas eu não vejo com bons olhos essa perspectiva de uma empresa privada atacar o judiciário brasileiro. E também eu particularmente acho que foi correta a postura de eu não vou discutir, eu enquanto Estado brasileiro, não vou ficar batendo boca com o empresário. Né? Eu não vou ficar aqui batendo, se tá certo, se tá errado, agora você vai fazer isso. Eu acho que essa foi uma postura correta. Agora, como a gente vai instrumentalizar isso aqui dentro do Estado brasileiro é importante. Essa é a discussão, né? No seguinte sentido, não quero dar corda para o empresário para ele ficar palpitando aqui no meu Estado o que está correto, o que não está incorreto. Porque no meu Estado tem instrumentos que ainda não foram utilizados e que podem e devem ser utilizados caso não o tenham ainda. Por exemplo, nós temos dentro do Congresso Nacional pessoas que nós colocamos lá dentro e que poderiam fazer alguma coisa que não fizeram ainda. Né? E isso é importante de se ressaltar. E a gente está aí numa época de eleição que é importante a gente pensar nisso, tanto a nível municipal quanto a nível de Estado mesmo. As eleições daqui a 2 anos, né, que é de presidente. Então isso é importante, porque são essas pessoas que vão poder fazer alguma coisa. Né? Nós aqui, enquanto operadores do direito, seja na figura da advocacia ou mesmo na figura da docência, a gente está fazendo a nossa parte. Esse debate é importante, o Bino trazer essas questões é importante, a gente não pode ficar quieto, né? Como, não, tá ok, tá tudo certo, ninguém precisa fazer nada. A gente precisa falar, a gente precisa expor o ponto de vista. Mas não sou eu, Raíssa, que vou poder fazer alguma coisa efetivamente, entende o que eu quero dizer? Sou eu que vou poder ir lá e tirar aquele ministro do STF, ou fazer alguma coisa. Nós podemos aqui começar um movimento, né, de discussões, trazer as provocações. Isso é importante. Isso faz parte de um Estado democrático de direito. Mas quem efetivamente vai fazer, não está fazendo. Né? Quem poderia fazer não está fazendo, mas eu não vejo com bons olhos essa iniciativa de um indivíduo, uma empresa privada vir e pautar, porque isso gera um caos. Né? E isso pode gerar uma espiral de conflito que é muito perigosa. Né? Tem chance de dar uma coisa muito boa, um resultado muito bom, mas tem chance de ser muito ruim também. Né? E nós já não estamos num cenário muito bom há algum tempo dentro do cenário econômico e político brasileiro que precisa ser levado em consideração. Então, eu vejo esses pontos que são importantes. E outro ponto que é legal, que o Bino começou a falar no começo da pontuação dele, é essa questão da perspectiva penal. E daí eu acho que o Rafael pode trazer mais especificamente, né, fundamentado do que eu, porque eu não tenho muito essa perspectiva do criminal e do penal. Mas, por exemplo, uma empresa privada que tem atuação aqui dentro do território brasileiro, a título do nosso ponto principal aqui, o Twitter, ele pode fazer o que ele quiser? Né? Ele é uma empresa privada, então ele faz o que ele quiser. E não estou falando só desse do Twitter Files. Qualquer empresa privada que estiver dentro do território brasileiro. Ou então o YouTube. O YouTube pode fazer o que ele quiser? Não pode. A gente tem regras que precisam ser seguidas dentro do Estado brasileiro. Então isso é legal também. Então se o Estado brasileiro, o Poder Judiciário, deu uma ordem, emanou uma ordem, ela precisa ser cumprida fora do território brasileiro? Né? Quais são as consequências desse não cumprimento? Porque, por exemplo, muitas pessoas pensam assim, vai dar uma ordem, vamos colocar na remota hipótese que fosse uma ordem correta, né? Uma decisão judicial correta, fundamentada, enfim, nessa hipótese. Foi expedida, emanada essa ordem pelo Judiciário brasileiro. O empresário fora do Brasil precisa cumprir? E se ele não cumprir, qual é o reflexo disso? Porque muitos podem falar assim, que ele tá nem aí, ele tá lá nos Estados Unidos, para ele não vai adiante, ele vai continuar com a atividade empresarial dele, mas a gente sabe que tem reflexos. Por exemplo, ele pode não mais entrar no território brasileiro, a empresa dele sair do território brasileiro também não é bom economicamente para a atividade empresarial dele. Países que têm acordo de cooperação internacional com o Brasil também vão proibir a entrada dele no território. Então, tudo isso precisa ser pensado. Por isso, eu volto no meu ponto, que eu acho que não foi uma atitude do Elon Musk de assim, agora eu vou defender o povo brasileiro. Agora eu quero que realmente... Foi bom, teve o lado bom, a gente precisava dessa exposição. Precisava expor a ferida. Se não tivesse exposto, a gente não saberia. De partida. A gente só estava na teoria do que estava acontecendo. Se não tivesse uma exposição, a gente nunca saberia qual foi a decisão, qual era o intuito, qual foi o ímpeto de ter feito isso, entendeu? Então, por um lado, foi bom. Mas eu concordo contigo no seguinte sentido. Eu não estou aqui para defender o Elon Musk nem nada. Eu acho que teve, sim, de fato, uma boa exposição. Ótimo. Mas
não acho que ele vai ser o grande salvador da pátria, né? E dificilmente, até porque ele tem seus interesses próprios, entendeu? Mas, por um lado, foi muito favorável a nós o fato de ter essa exposição. E assim, o Elon Musk, na verdade, ele só foi o pavio. Porque quem riscou esse fósforo, na verdade, foi um jornalista investigativo, que é um cara que é uma profissão que todo mundo aqui conhece, e todo mundo cresceu vendo o jornalismo investigativo. O problema é que hoje... O Glenn Greenwald também estava vindo já também denunciando bastante tempo. Ótimo, entendeu? E aí, as empresas podem fazer o que elas quiserem em território nacional? Como é que fica a adequação de uma empresa estrangeira com relação à legislação brasileira? Chegou o meu momento, agora eu vou preparar a prisão aqui. Brincadeira. Pessoal, eu tava guardando essa piadinha aqui tem muito tempo, porque vamos quebrar o gelo aqui. O Chay citou uma rede social paralela ao Twitter, chamada Parler. Essa rede social, ela, por mais que tenha dado errado, é óbvio que ela daria errado. Parler seria uma rede social da Web 1.0. Agora que estamos na 3.0, não é só ler. Nosso... Cara, que piada terrível, velho. Essa foi ótima. Não, essa foi ultra nerd do Mateus, direito digital. desliga a televisão aí. Corta o Anthony. Nossa interação hoje na Web 3.0 é maior do que Parler. Você gostou? Não gostou? Você vai usar essa mais outras vezes. Eu vou usar na aula. Eu tenho certeza que você gostou dessa. Mas, pessoal, é o seguinte. Isso aí dessa rede social que o Chaya falou, um ponto muito bom para eu fazer uma conexão aqui com vocês, que é a seguinte. O mundo tem muita rede social, muito mesmo, é sério. É que a gente não tem... As Big Techs são os que nos chamam a atenção. Agora, vamos falar um pouquinho empresarialmente, vamos falar também de Big Techs. Ponto que a Raíssa colocou muito importante. Vamos afastar pessoas, ver instituições. O que está acontecendo no Brasil já tem um tempo? Insegurança jurídica, isso é péssimo para o mercado. Insegurança em decisões, porque estamos vendo sair pesos e medidas diferentes. Isso aí é ruim também para o Poder Judiciário. Complica até a nossa vida como advogados e até mesmo a do Chaya como professor de penal. Eu já ouvi várias vezes ele falando assim, não sei como explicar isso, não tem não consigo colocar isso no mundo real. E acontece, faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa melhoria. Agora, voltando aqui, Big Tech contra a instituição. Realmente, perfeito, Raíssa. Não tem que um ficar brigando com o outro. Isso aí só vai gerar mais desgaste, só vai deixar o cenário mais inseguro. Outro ponto interessante aqui também, que o Bino trouxe de uma emenda norte-americana, a base empresarial diz onde nós podemos colocar no compliance. Isso é o perfeito, lindo, maravilhoso compliance, ou seja, adequar-se a normas, evitar riscos, evitar conflitos. Então, você está indo atuar em outro país, isso que é muito bom também quando são países que têm essa conexão, seja por tratados, aqui eu cito até um exemplo, por exemplo, Tratado de quando se fala de marcas, propriedade intelectual. Nós temos vários países que já têm essa conexão para que possa ter o respeito entre as marcas, porque senão, vamos pegar aqui, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem muita dificuldade para ser uma marca de alto renome do jeito que ela é. Tem regras no Brasil. Então, países quando se comunicam na forma normativa, ajuda muito também. Por exemplo, aqui também, vou citar mais uma vez a Rússia. Nós não temos essa comunicação com a Rússia, por exemplo. Por isso que lá é outra rede social. Lá, se você é um empresário, se você vai ter uma marca registrada aqui no Brasil, você vai ter muita dificuldade em levar o seu business para a Rússia, por exemplo. Como, vamos supor, você vai levar o seu business para Portugal. É muito mais fácil, muito menos burocrático. Então é importante trazer isso. Sobre essa questão, eu gosto de trazer paralelos aqui. Sobre a questão de como atuamos no Brasil, como atuamos em outros países, bem como de fora para cá. Paralelo com uma pessoa. A pessoa, quando ela está na sua cidade, onde todos te conhecem, tem a sua família, tem lá seus iguais, a pessoa anda mais na linha, a pessoa mais certinha. Aí vamos imaginar que tem uma cidade a 100 quilômetros ali e ela vai numa festa.
Essa pessoa não vai ficar mais soltinha, não vai colocar os cachorros para fora, não vai ofender quem não ofendia, ir para cima de quem não ia. E no mundo empresarial, bem como no mundo político, é muito semelhante. Quem que é o personagem principal? Seres humanos, bem como também na internet. Então, onde você está, na sua bolha cultural, você de uma forma, a partir do momento que você começa a interagir externamente, e aqui podemos falar a nível global, instituições, países, governos, você fica mais soltinho, vamos assim dizer. Você coloca as garras para fora. Então, por isso que é importante ter esse equilíbrio. E agora, falando aqui de responsabilidade, o Brasil possui um ordenamento jurídico que, se você tem uma empresa aqui no Brasil, você tem que ter um representante e você tem que responder às leis brasileiras, sim. Isso deu um grande problema recentemente. Agora já eu preciso até estudar mais sobre isso, porque é um tema que me chama muita atenção, sobre casas de apostas e até mesmo questões de jogos que eram de plataformas internacionais. Por exemplo, um jogo que só tinha na Coreia e o brasileiro queria jogar esse jogo. Esse brasileiro jogando um jogo que é só lá da Coreia, ele que fez as gambiarras dele aqui para conseguir jogar, vamos até colocar, por exemplo, uma VPN para conseguir jogar lá na Coreia, e ele tem um problema jurídico, ele vai acionar o judiciário do Brasil, bem como na casa de apostas, eles não querem me dar meu dinheiro? Meu amigo, você se enfiou num jogo na Coreia ou numa casa de aposta lá em Taiwan, a sua conta em risco. Você, estrategicamente, já está em um país que não tem acordo com ninguém, por isso que é importante aquela questão do acordo. Se fosse um país que tivesse acordo, ainda daria para tentar fazer algo, mas a maioria das vezes está em local que não tem regras, Ilhas Virgens, por exemplo. Então, você não consegue comunicar, você não tem conexão de governo, conexão de empresa, então é o famoso por sua conta em risco. Aí a pessoa brasileira aqui que fez essa cagada, vamos assim dizer, toma um prejuízo. Mas por quê? Por sua conta em risco. Aí agora, por exemplo, vamos numa empresa que está no Brasil. Vou dar o exemplo do Facebook para ficar mais visível para todos. Tem um problema no Facebook? O Facebook tem um representante aqui no Brasil. O Facebook segue as regras aqui do Brasil. O Facebook aqui o Meta. Isso poderia ser para qualquer empresa. Imagina que tem uma empresa de serviços mecânicos muito famosa nos Estados Unidos que vem para o Brasil e com essas mesmas regras. Ela também vai ter que ter seu representante, se adequar à norma brasileira. Como, por exemplo, coisa simples. No carro de passeio sedã, na Europa tem diesel, no Brasil não. Uma adequação das empresas. Empresa de automotiva fez essa adequação para estar nas normas do Brasil. Então, eu gosto de trazer esse paralelo para com coisas da vida não virtual, não digital, para que fique mais palpável para nós entendermos. Porque, e eu até vou citar mais uma vez, o Bino, já vi que o Bino gostou, o que é a Ágora lá da Grécia Antiga? Imagina como uma praça onde as pessoas resolviam tudo. A pessoa namorava, a pessoa brigava política, a pessoa arrumava briga. Hoje a internet é isso, mas só que você precisa lembrar sempre quem são os principais personagens, seres humanos se relacionando. Então, seja se relacionando de forma profissional, seja se relacionando de forma comunitária, de forma cultural, e seja como Estado, seja como grande empresa, ou seja como indivíduo, pessoa. Então, são esses pontos que a gente tem que sempre trazer, sempre pensar, sempre debater, porque na hora que começa o incêndio, todo mundo quer falar, todo mundo começa a trazer questões, às vezes os fins justificando o meio atropelam os fatos, e você não consegue entender como que as coisas deveriam ocorrer, bem como... Gente, estamos em 2024. Olha como veio história, como veio ordenamento, como veio pessoas sentando literalmente para pensar em como fazer as coisas, como normas atemporais, tudo. Então, óbvio que não vai ser hoje, sábado. Segunda-feira vamos ter solução para tudo. Óbvio que não. Eu acho legal você falar essa questão dos fatos, porque a gente tem que lembrar também um pequeno detalhe. O Bino falou que o Elon Musk foi o pavio, mas que a fagulha quem começou foi o Schellenberg. Mas tem um motivo porque o fósforo foi riscado também, né? Quando você começa a ver ali, e esse talvez seja um dos pontos mais bizarros que eu vi nos documentos, porque pra mim é o que denota que o pessoal sabe que estava fazendo coisa errada. O que aconteceu?
O que motivou tudo foi que tava naquelas idas e vindas, exclui, faz, acontece. Pô, não sei, não tá legal, não faz sentido, tá meio estranho. De repente veio uma ordem dizendo o seguinte, olha, tem que banir as contas tal, tal e tal, mas vocês não podem falar que estão sendo banidas por ordem judicial. Vocês têm que falar que foram banidas por violação dos termos de uso. Que era esse negócio de o inquérito é sigiloso, então mantenha-o assim. Então, assim, eu fiquei meio assim, peraí. É uma autoridade judicial que está determinando o bloqueio, mas está dizendo para a empresa privada assumir o BO e dizer que foi ela, por iniciativa dela, que baniu a conta. Gente, não existe decisão secreta. O inquérito, tudo bem, ele é sigiloso. Você pode argumentar o sigilo do inquérito, mas sigilo é uma coisa, ser secreto é outro. Eu tenho que saber que a decisão saiu do inquérito, por mais que eu não tenha acesso a ele. Isso, pra mim, denotou uma coisa que foi muito não, peraí. Tanto que foi o que o pessoal do Twitter falou. Ali foi a gota d'água. Peraí, eles determinam que eu excluo a conta, mas que eu também assuma a responsabilidade, e isso é ruim pra empresa, porque depois a empresa chega e fala assim, Bino, deletei sua conta porque você violou os termos de uso, tá? O que o Bino vai fazer? Vai entrar com ação judicial contra a empresa. Isso foi uma das coisas que ficou, que o jurídico do Twitter falou. Olha, eles estão pedindo pra gente excluir todas as contas que que esse usuário criar. Então, mandou excluir uma. Presentes e futuras. Presentes e futuras, exatamente. Então, todas que ele vir a criar têm que ser excluídas. Só que foi feito isso pelo Meta, né, na época Facebook, onde ele estava fazendo várias contas no Instagram e ele começou a ganhar as ações por conta do Terça Livre até. Ele ganhou as ações, então não ia adiantar fazer isso. Só que aí, quando entra pro inquérito, aí o cara perdeu o passaporte, perdeu tudo, entendeu? Tá pra lá. Então, assim, isso para mim acho que foi um ponto delicado. Isso acho que para mim foi um ponto bem delicado. Então, já caminhando aí pro final, gente, o que me incomodou muito da leitura do documento que foi liberado pelo Congresso americano, eu não queria opinar e não opinei quase na internet na última semana, porque eu queria poder ler tudo para poder opinar. Tem muita informação cruzada na internet. Eu vi muita gente falando assim que... porque houve perseguição, e teve muita gente que falou assim, não tem nada de errado. A própria assessoria de imprensa das cortes superiores falando que só tem ofício, não tem decisão. E tem decisão. Então, assim, eu quis ler para poder formar minha opinião jurídica sobre o fato. E os pontos que eu particularmente achei mais críticos são o fato de haver decisões sem fundamentação jurídica. Isso me preocupa muito, porque traz ao alvedrio do juiz a decisão que foi tomada. Eu não tenho ali a segurança jurídica de que aquela decisão foi baseada num fundamento legal. Eu acho isso muito complicado. Aí você ainda pode argumentar, não, mas pode ser que tenha fundamento, às vezes ele não colocou, porque no ofício não precisa constar e tal. Eu não concordo com esse argumento. Eu, como advogado, toda decisão, seja emanada de um inquérito, seja vinda de um ofício, seja uma decisão judicial, tem que ter fundamento. Na minha opinião, tem que ter fundamento. Ficou um pouquinho pior quando veio essa do Twitter. Bane a galera aí e fala que foi você, tá? Não fala que foi eu que mandei. Porque se você manda fazer uma coisa escondida, já me dá a impressão que tá fazendo coisa errada. Eu já acho isso delicado. Não, e só o fato de você mandar excluir conta, pra mim, já é errado. Porque é aquilo que a gente já falou aqui várias Exclusão de vezes. conta que não tem previsão em lugar nenhum da lei. Até tinha uma medida provisória que previa sobre exclusão de contas, mas que o Congresso não recebeu. Tá? Que o Congresso rechaçou. Mas pra mim o ponto que ficou pior foi a tal da suspensão excepcional de garantias fundamentais. Ali eu já falei, não, cara, aí passou do limite.
Aí passou do limite. A gente sabe que redes sociais elas podem ser usadas para manipulação informacional de larga escala. A gente sabe que empresários e redes sociais, big techs, elas não têm muitas vezes compromisso com a verdade, elas não têm compromisso com a democracia. A gente sabe que elas têm compromisso com o lucro e com os acionistas. O caso Cambridge Analytica de 2016 prova isso, pelo amor de Deus. A galera parece que já esqueceu Cambridge Analytica. A gente sabe que existe essa possibilidade real, como a Raíssa muito bem falou, de haver uma interferência externa de empresas, empresários, etc. Mas a gente também tem que saber separar as coisas. Eu não posso cometer o pecado da generalização. Toda empresa é ruim, ou todas as decisões também são... Não, peraí. Pelo que está exposto ali, e é um documento, lembremos, que está vindo de uma comissão jurídica da Casa dos Representantes americana, que é o Congresso americano. E é um documento que está trazendo as cópias para quem quiser ler, para quem quiser analisar. E há esses pontos delicados que eu julgo que são extremamente problemáticos. Fora outros que a gente já discutiu, como a violação à súmula 14, como a questão da violação do sistema acusatório, como a questão da violação ao princípio do juiz natural, que só esses 3 pontos já seriam suficientes para marcar de morte todo o procedimento que está sendo realizado. É como o Bino falou, a gente pode questionar as razões do Elon Musk? Com certeza. A gente não sabe, ele pode estar agindo por uma justiça completamente desprendida. Mas ele também pode estar agindo com todos os interesses comerciais possíveis. A gente não sabe as razões por trás dele, mas existe o mérito de ter exposto a ferida. Agora, o que nos cabe fazer? Julgar? Não. Analisar, discutir, entender de fato o que raios está acontecendo para que a gente possa corrigir o que está havendo. Porque num cenário de insegurança jurídica, gente, não é o fulano, beltrano ou cicrano que perde, é todo mundo. Pois é. É Alien versus Predador, meu amigo. Independente de quem ganha, a gente perdeu. Uhum. Então é por isso que a gente tem que entender, peraí, o que a lei diz? Mais do que a lei, o que a Constituição diz? Então quem me ampara? Lei e Constituição, beleza. O que está sendo dito? Isso. Está de acordo com a lei? Não, não está. Não está de acordo com o Marco Civil. Está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Que a gente nem comentou isso, tá? Acho que não vai dar nem tempo de a gente comentar tanta coisa. Não tem tempo de comentar isso. Tem violações profundas à LGPD também ali, tá? Como o acesso às informações, às conversas privadas que a gente mencionou. Tá? Monitoramento de conversa privada. Tem violação ao Marco Civil? Tem. Tem violação à LGPD? Tem. Tem violação à Constituição? Tem. Então, assim, tá exposto. Agora, é o que a Raíssa falou. Não nos cabe querer tomar uma iniciativa, mas nos cabe promover a discussão. E uma discussão técnica, livre de paixão. Discussão jurídica. Vocês veem que em nenhum momento a gente está usando o argumento porque o fulano é autoritário, porque esse lado do espectro político faz isso, o outro lado faz aquilo. Não, a gente está falando, gente, a lei fala tal coisa, está sendo feito diferente. Essa lei fala X, estão fazendo Y. A gente quer entender por quê. Só isso. Especialmente porque as leis que estão sendo atacadas são as leis que tratam da internet. O Marco Civil e a LGPD. E a resposta que eles querem dar é regular a internet. E internet, gente, com todo respeito, é a nossa praia. A gente sabe do que a gente está falando. Me preocupa quando vem uma ordem judicial que muitas vezes não é cumprida, e não é cumprida não é por má vontade do cara, não é por má vontade da empresa, não é por má vontade do empresário, mas tem ordens judiciais muitas vezes que vêm que são tecnicamente impossíveis de serem cumpridas. Como já aconteceu várias vezes com o WhatsApp. O WhatsApp, eu quero a quebra de sigilo da conversa aqui, desse traficante com esse outro traficante. Aí o WhatsApp informa, cara, mas eu não tenho como quebrar sigilo.
Porque é criptografia de ponta a ponta. É tudo codificado, é tudo criptografado. Nem eu tenho a chave criptográfica. Ah, você está descumprindo uma ordem judicial. Tira o WhatsApp do ar. Isso já não aconteceu uma vez, não. Isso já aconteceu umas 2, 3 vezes já. Então a gente precisa pensar o direito fora da caixa. A gente precisa começar a pensar novas soluções. Porque muita coisa que eu tô vendo ali também nesse inquérito, nessas 541 páginas que foram divulgadas pelo Congresso e até nos documentos que constam no inquérito, uma coisa que eu tenho que dar também esse benefício, tá? Para a Suprema Corte. Eu tenho que dar esse benefício também. Eu tô vendo muita solução antiga para problema novo. Tô vendo muita decisão tradicional para problema novo. Decisão do tipo, eu quero que quebra sigilo. Eu quero ter acesso à informação. E muitas vezes você não tem como ter o acesso. Porque é tecnicamente impossível cumprir a ordem. Até que a gente ficou tão preocupado com segurança jurídica na virada do século XXI, a gente criou tantos mecanismos de proteção à privacidade que a gente criou um obstáculo para a investigação. E aí é a hora que a gente tem que começar a pensar em outros elementos, como Open Source Intelligence, perícias, etc. E o uso do VPN. Considerações finais, gente? Já falei demais. Chega. Considerações finais. Vamos lá. Considerações finais. Bino, qual cigarro você prefere? Eu já coloquei já lá no Threads, né? Estamos gravando um novo episódio. Quem vai ser o primeiro cancelado e por que vai ser o Bino? Não tenha dúvidas. Bom, a título de considerações finais que eu posso trazer, dentro daquilo que eu pontuei nesse episódio, é que eu acho que nesse momento a gente precisa sempre ter muita cautela, né? Porque ainda não está muito claro quais são, né, os objetivos por trás dessas manifestações por parte do X, por parte do Congresso norte-americano também, porque em última instância são interferências no Estado brasileiro e isso para mim é muito preocupante, por isso a gente tem que ter muita cautela com isso. Em um segundo momento, a gente precisa, a partir disso, entender o que pode ser feito internamente, né? Então a gente tem um contexto de direito internacional, né, questões internacionais, e nós temos um contexto de internamente como que isso vai ser resolvido, como isso vai ser instrumentalizado. Acho que a nossa parte cada um está fazendo, esse debate é importante, mas é preciso entender como que internamente isso se instrumentaliza, quais são os instrumentos legais que nós já temos e que precisam ser usados e que ainda não foram, né, para que isso seja um ponto, ou seja, uma situação que vai ser resolvida e muito mais, que não vai ser repetida, né? Aconteceu, o que vai ser feito para resolver e é isso. Então, tudo isso é muito importante porque isso impacta na economia, isso impacta no direito dos usuários e no meu ponto de vista, a ponta final lá no usuário sempre é a mais prejudicada, né? O usuário sempre é a parte mais fraca dessa relação. Então, a gente tem esse aspecto internacional, o aspecto interno, que precisa ser levado em consideração, e o aspecto de movimentações de muito calor, digamos, de movimentação que precisa ser contido para que isso não se perca e vá para um lado que não vai resolver nem o aspecto internacional, nem o aspecto interno, vai ficar em discussões. A gente já tem hoje um cenário interno muito polarizado, né? E eu não vejo isso com bons olhos, então isso é importante se levar em consideração também. Quanto mais polarização, pior, né? Independente de qual lado o indivíduo considere como correto ou errado, isso é opinião individual. Mas essa polarização acaba não sendo tão boa. Isso não vem acontecendo só no cenário brasileiro, né? Isso vem acontecendo no cenário mundial. Então, são pontos importantes de serem levados em consideração quando a gente tem essa discussão. Mas o mais importante é o que vai ser feito internamente, né? A partir de então. Como que o judiciário, como que os operadores do direito, como que isso vai se resolver? Você colocou a questão da regulação da internet, regulação de plataforma social, isso é uma discussão ainda em aberto, né? Isso existem também os dois pontos de vistas. Eu acredito que a regulação, ela é sim importante, eu não acho que dá para ficar completamente aberto, porque senão vai ter uma regulação ou da plataforma ou do judiciário, e as duas acabam que, atualmente, no cenário atual, nenhuma das duas está sendo 100% ok,
né? Então, essas são as minhas considerações finais. Esse é um tema que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que nós estamos aí em período eleitoral e é importante desse tema ser debatido. É importante a gente levar em consideração quem vai ocupar as novas cadeiras. Lógico, cada um tem o seu pensamento, a sua perspectiva, mas a gente precisa pensar na perspectiva de cargo, de exercício e de atividades inerentes ao cargo, né? O que precisa ser feito. Então, isso é importante. Então, essas são as minhas considerações finais. Bom, eu acho que esse tema ele ainda vai se deslocar bastante, né? A gente vê que o judiciário ele avançou de uma forma muito estranha. Até o Chaya colocou a decisão da Carmen Lúcia quando falou que da censura, né? E assim, nessa própria decisão foi falado que, olha, se isso continuar, a gente vai ter que voltar aqui para desfazer, né? Não pode continuar essa censura. Só que, cara, continuou e nada foi feito. Então, assim, de fato, alguma coisa não está sendo feita. Teve o mérito de revelar essa ferida, de mostrar isso e expor a situação. E ainda que tenha essa influência externa, né, dentro dessas decisões, hoje ela acaba sendo necessária pela exposição e para que alguém tome uma atitude, né? Você vê ali, esse ano é um ano de eleição, tanto municipal, mas também de eleições da OAB. E a OAB começou também a se mexer enquanto a isso, só que aí vem os documentos e mostra que a própria OAB pediu censura. Então, isso fica assim, é necessário a gente ter isso no escrutínio público para que as pessoas possam, de fato, discutir, as pessoas possam, de fato, cobrar, só que hoje as pessoas têm medo de cobrar. Porque se eu cobro ou se eu falo, eu vou ser incluído no inquérito, eu vou ser perseguido, eu vou ter minha conta banida, eu vou ter minha conta... Olha, uma das principais formas de tortura hoje, é o estrangulamento financeiro. E isso também vem sendo feito. Que é o quê? Vamos bloquear a conta, vamos tirar a monetização. Então, assim, isso tudo está sendo necessário, a gente já discutia, agora a gente só está com a ferida exposta. Anthony? É hora de dar tchau. Pessoal, tema polêmico, tema denso. Nós já tivemos aqui temas que... Até já contamos a história da internet aqui, já falamos de futuro, já falamos de inovação, falamos de diversos assuntos. Esse aqui é um tema mais polêmico, mais denso, às vezes não tão legal, mas sempre importante, sempre dentro do direito. E aqui é o seguinte, pessoal, o que é muito importante sempre termos em mente? Cuidado com os incêndios, cuidado com aquele fogo, não seja uma massa de manobra, não vá com um bolo. Principalmente que nós, você que está nos ouvindo também, caso seja da área do direito, a maioria dos nossos ouvintes são profissionais do direito, são pessoas, estudantes do direito. Nós, como operadores do direito, pessoal, faz parte da nossa função. Nossa ciência é o estudo, nossa ciência é a pesquisa. Então é muito importante o debate, é muito importante sempre tentar conhecer os fatos, ver diversos aspectos, ter local para debate, ter local para conversa. Então, esse é o recado que eu deixo aqui para nós. Vamos sempre debater, não ter medo de perguntar as coisas, não ter medo de entrar em assuntos, porque acaba sendo inerente até à própria liberdade de expressão. Não podemos viver com medo, nem viver como incendiários também, né? Então, essa é o tchau que eu deixo hoje. Nos vemos no próximo episódio. Eu agradeço aqui você que nos ouviu até o final. Como eu disse, temos episódios densos, temos episódios mais divertidos, mas o importante é que estamos sempre aqui trazendo informações para você, não informações da nossa cabeça. Todos aqui são operadores do direito, professores, advogados, questões que estudamos para trazer para vocês. Então, você concordou? Maravilhoso. Você não concordou? Maravilhoso também. Aqui
é a nossa Ágora Digital em forma de podcast. Então, agradeço Boa. mais uma vez. Um abraço para todos e nos vemos no próximo episódio. Lembrando que aqui a gente traz apenas opiniões, tá, gente? Então, sintam-se mais uma vez, como o próprio Anthony falou, livres para concordar ou para discordar das nossas opiniões. Opinião a gente ainda pode dar, né? Então tá. Pessoal, Só muito não obrigado. pode dar Opinião. Não precisa ficar feliz desse jeito não, viu? E acabou o nível do episódio. No encerramento, faltando 30 segundos. Vocês pegaram tão pesado que agora eu tive que derrubar o gelo. Não foi nem quebrar o gelo, eu tive que colocar um urso polar numa plataforminha e afundar. É que é um tema que é espinhoso, é um tema que é pesado, né, cara? A gente não gosta de discutir esse tipo de coisa, mas a gente precisa discutir, porque é o que você falou. E é muito também o que a Raíssa falou. Não dá pra gente ter medo de falar, mas também não dá pra deixar a porta aberta pro incendiário sempre tocando fogo em Roma. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, pô. A gente tem que ter uma discussão saudável sobre o assunto. É o que eu costumo dizer. Cara, nada e nem ninguém é imune a críticas. Tá? Pelo menos nesse plano existencial aqui. Não dá pra você dizer assim, fulano é imune à crítica. Não tem como, cara. Tudo pode ser criticado. Qualquer pessoa pode ser criticada. Só que existe uma linha que separa a crítica da ofensa. A gente não tá ofendendo, a gente não tá atacando, a gente tá criticando. Quer criticar a gente? Critica também, pelo amor de Deus. A gente não tem estrela na testa, não. Nenhum inquérito pra colocar ninguém. Pronto, consideração final. Oi, PF. Então, assim, pessoal, segue a gente lá, @contra_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Segue também os nossos perfis, Raíssa V Pavon no Instagram, @oluisbino, @antony.dv, @lufatim e @rafaelchá.dv. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui. Próximo episódio eu estarei na telinha, mas provavelmente nas Ilhas Virgens para não ser preso nem nada do gênero. Tá certo.